Deus abençoe meus preciosos, meus amados irmãos, na paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, eu venho mais nessa tarde, né? Quero compartilhar algo muito precioso da Palavra de Deus com meus irmãos. Faz dias, né, que eu não gravo mais vídeo, né? Até prometi para uns irmãos gravar uns vídeos aí para mandar para eles, mas o tempo está um pouco corrido. Mas hoje, com fé em Deus, nós vamos compartilhar mais alguma coisa com os irmãos, né? E eu quero falar nessa tarde um pouco, irmãos, sobre a questão que a gente tem ouvido muito falar, né? Doutrina da Trindade, né? Que é uma doutrina que tem causado assim, como se dizer, uma curiosidade em muitas pessoas e também uma confusão, né? Porque é algo que traz mais confusão do que edificação. E eu fico pensando, irmãos, como que uma pessoa pode defender uma doutrina dessa quando ela não é bíblica, quando ela não está na Bíblia. Você não acha na Bíblia o nome Trindade, né? Muitas pessoas nem sabem, né, o que é o nome Trindade, para começar. Então, Trindade, ela não está na Bíblia, né? Não é algo que veio dos judeus, né? E nem também não veio também dos apóstolos, né? Quer dizer, não veio dos profetas e nem veio dos apóstolos, né? Então isso foi criado, né, irmão? Nós já sabemos, né, que isso foi criado ali no ano 300 e pouco ali depois de Cristo, né, do terceiro século, né, pelo Império Romano, né, para segurar as suas doutrinas, né, porque eles creem em mais de um Deus. E para segurar a sua doutrina, eles mudaram, né, a forma batismal, né, batismo em nome de Jesus Cristo. Eles mudaram, né, para batismo Pai, Filho e Espírito Santo, que é outra coisa que não existe na Bíblia, não tem ninguém batizado assim. Então essa doutrina da Trindade, ela tem trazido muita confusão, né? Muitos irmãos não conseguem entender, né? E eu creio que a palavra de Deus, ela não traz confusão, porque a palavra diz que Deus não é Deus de confusão. Se Deus não é Deus de confusão, é Deus de paz. Então nós temos que ter paz com aquilo que a palavra nos ensina. E eu quero abordar aqui um assunto, né, aqui no livro do Gênesis, Gênesis 18. Eu quero mostrar alguns pontos, né, para os irmãos, para nós vermos, irmãos, que os nossos irmãos do passado, eles não creram nessa doutrina. Para começar, isso não existe na Bíblia. Eu vou lhe mostrar aqui o que significa Trindade. Vou lhe mostrar aqui, ó, o que significa Trindade. Você pega um dicionário e vai lá buscar o que significa Trindade. Trindade, quando se fala Santíssima, já é um substantivo feminino, né? Santíssima Trindade. Então, Santíssima já é um substantivo feminino, né? Agora, o que significa Trindade? Ó, na doutrina cristã, é um dogma, né? É um dogma da unidade de três pessoas distintas em um só Deus. Agora, quando você pergunta para as pessoas, deixa eu acabar de ler para me explicar isso aí. Ó. Divindade também é divindade tríplice nas religiões pagãs. Lá ela é uma divindade tríplice nas religiões pagãs. Grupo de três pessoas ou três coisas análogas. Isso está no dicionário. Pode pegar o dicionário, né?
e aí numa biblioteca ou numa escola, pegar um dicionário e busque lá a palavra trindade. E você vai ver o que significa isso aí. Agora, eles dizem que são 3 pessoas distintas. Eu fico me perguntando, como 3 pode ser um? Aí eles vêm com os argumentos, né? Não, são 3 pessoas, mas são um Deus. Agora, meu irmão, quando nós pegamos a palavra, nós bem entendemos que a palavra, ela tem sua forma de linguagem. Se eu falo que é um, é isso aqui, ó. Um. Se eu falo que é 2, é isso aqui, ó. Se eu falo que é 3, é isso aqui. Se eu falar isso aqui é 2, isso aqui é 3, a linguagem não está correta. Se eu falo isso aqui é 1, aí está correta. Isso aqui é 2, isso aqui é 3, aí está correta a linguagem. Por quê? Se são 3 pessoas, então aí está 3 deuses. Agora, você pergunta isso para os teólogos, eles fazem um emaranhado de interpretações, né, como eles mesmos não podem responder isso aí. Eu pergunto, dos 3, qual é Deus? Porque a Bíblia diz que Deus é Deus. O Espírito Santo é Deus. Jesus é Deus. Isso está escrito na palavra. Então aí está 3 deuses. Isso é paganismo, meus irmãos. Isso é paganismo. Tá? Isso é paganismo. A pessoa que crê na doutrina da Trindade, em 3 pessoas, ele é um católico chamado de crente. Ele é um pagão dizendo que é um crente. Isso veio do paganismo, isso não veio das escrituras. Pega a Bíblia, vamos para a Bíblia, né? Para nós não ficar só argumentando, vamos para a Bíblia, porque a Bíblia nos responde essas coisas. Vamos ver como é que os nossos irmãos do passado, os profetas, como é que os apóstolos se comportavam em relação a isso. Para começar, irmão, você não vai ver nenhum profeta falando de 3 pessoas distintas. Como eu bem disse, isso foi criado por Roma. Foi o Império Romano que criou essa doutrina aí, para segurar a sua doutrina, que não é bíblica. Agora está aí as igrejas atoladas nessa tolice pagã. E se você vai falar para eles, você ainda é tido como um herege para eles. Pegue sua Bíblia aí, no livro do Gênesis, capítulo 18. Vamos ver como é que Abraão se relacionava com esse assunto. Abraão, ele cria em 3 deuses ou em um Deus? Eu vou gravar, irmão, uma série dessa mensagem, mostrando dentro da Escritura como é que os judeus se comportavam em relação a isso, como é que os apóstolos ensinaram isso e como é que é ensinado hoje. Tá? Então veja, Abraão cria em 3 pessoas. Vamos ver na Bíblia se Abraão cria em 3 pessoas. Observe aqui, ó, Gênesis capítulo 18, né? Eu vou ler do 1 ao 3. Veja bem, ó. Acompanhe aí. Gênesis 18. Depois apareceu-lhe o Senhor nos cavalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia, quando a sua maior parte de calor, né? Aqui no Brasil, para nós, é quando é o meio-dia, né? Então, essa hora ele estava sentado ali debaixo dos cavalos de Manre, sentado à porta. Aí, veja bem. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. 3 varões, olha a linguagem, 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra
e disse, verso 3, meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Então veja bem, meus amados irmãos. Quando nós pegamos essa escritura aqui, nós sabemos que Deus veio avisar Abraão sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Você pode pegar o texto inteiro e ler o texto inteiro e você vai entender isso. Deus veio anunciar a Abraão sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Lembra que Abraão intercedeu pelo seu sobrinho Ló que estava lá? E ele perguntou, Senhor, mas se tiver 50 justos lá, o Senhor não salva a cidade, né? E ele foi diminuindo até... Você lembra? Então leia o contexto para não ficar muito grande o vídeo. Mas você viu como é que Abraão viu aqueles 3 seres vindo a ele. E ele se inclinou perante eles e disse, meu Senhor. Ele não disse meus senhores. Ele disse meu Senhor, no singular. Porque um daqueles três seres era Deus. Era o Elohim. 2 daqueles 3 seres eram anjos. E esses dias eu me encontrei com um erudito ali no restaurante da usina lá onde eu trabalho e eu conversando com ele, ele me perguntando algumas coisas, eu falei que eu não crio na doutrina da Trindade de Roma, né? E ele citou essa escritura para mim. E eu disse para ele, sim, aqueles 3 seres, um era Elohim e 2 eram anjos. E ele me questionou dizendo que não era. E eu vou mostrar que era. Um era Deus ali. E os outros 2 eram anjos. Elohim ficou com Abraão. Se você ler o resto do texto, eu não vou ler tudo aqui, para que o vídeo não fique muito grande, cansativo para ver. Mas se você ler, você vai ver que Abraão foi lá, tirou leite dos animais dele, mandou Sara fazer um bolo, fez comida ali, manteiga e tal. E Elohim comeu junto com Abraão. Por quê? Porque Elohim, Deus ali, ele se encarnou em um corpo humano para falar com Abraão. Ele se encarnou. Deus usou 3 corpos na terra. 3 corpos foram usados por Deus. O primeiro foi Melquisedeque, Gênesis 14. Do 18 em diante você vê que ali é quando Melquisedeque se encontrou com Abraão. Ali era Deus, irmão, em forma humana. Vá lá em Hebreus 7 e veja lá quem era Melquisedeque. Melquisedeque não tinha pai, não tinha mãe, não tinha genealogia, não tinha princípio de dias e nem fim de vida. Quem era esse? Era Deus. Esse é o único que não tem pai, não tem mãe, porque ele é o autoexistente. O segundo corpo que Deus usou foi o corpo de Elohim. Esse aqui que apareceu para Abraão aqui em Gênesis 18. E o terceiro corpo que Deus usou na terra foi Jesus Cristo. Esses são os 3 corpos. Então veja que Abraão não tinha essa crença trinitária de 3 pessoas. Está vendo aí como é que Abraão cria? Observe o versículo 3. E disse, meu Senhor. Mas ele estava diante de 3 seres celestiais. Deus e 2 anjos. Mas ele soube distinguir. Abraão teve revelação que ali havia um Deus e 2 anjos ao seu lado. E ele não disse meus senhores. Ele disse meu Senhor. Abraão não cria em trindade. Abraão não cria em 3 pessoas. Inclusive, Abraão soube discernir. Abraão tinha revelação. Está vendo aí, meus irmãos? O que é que a Bíblia nos ensina? Agora, você vai para os crentes de hoje, você diz a ele assim, ó, você é filho de Abraão pela fé? Sim, eu sou filho de Abraão. E você crê em 3 pessoas?
O seu pai Abraão não cria assim. Por que é que eu vou deixar de crer, irmão? Como meus irmãos criam para crer nos que os teólogos ensinam aí, no que esse paganismo ensina aí. Eu não posso deixar de crer no que, como meu irmão Abraão cria, como meu pai na fé Abraão, não é meu irmão, é meu pai na fé. Eu não posso deixar de crer como meu pai na fé cria para crer como eles querem ensinar aí, querem colocar isso de boca para baixo da gente. Não, eu creio como meus irmãos creram. Deus é meu Senhor, não senhores. Deus não é três, Deus é um. Em outros vídeos eu vou mostrar isso aí, tudo dentro das Escrituras. Agora, observe, nós vamos ler agora em Gênesis 19. Observe a leitura, tá? Gênesis 19. Eu vou ler o primeiro e o segundo versículo. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde. Aqueles dois anjos que vieram com Elohim, veja, Elohim ficou com Abraão. Os dois anjos desceram para Sodoma. Porque Deus veio avisar a Abraão que ele ia destruir Sodoma. É o que eu te digo, meu irmão. Está vendo? O nosso Deus não nos deixa enganado. Deus não nos deixa desamparado. E não deixa nós viver iludido em crenças pagãs. Mas é o seguinte. Aqueles que creem em toda a palavra. Não é aqueles que creem em uma coisa e descreem de outra. Não. Quando você crê na palavra, Deus te revela. Quando você não crê, meu amado, você não tem revelação nenhuma. Aí você vai interpretar a Bíblia, porque você não tem revelação, você vai interpretá-la. Tá vendo aí? Vamos lá. Gênesis 19. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde. E estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. Observe agora, verso 2. E disse: Eis agora, meus senhores, no plural, meus senhores, tá vendo? Entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nele a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. Observe a postura de Abraão e a postura de Ló. Abraão viu três. Os três foram diretamente para a casa de Abraão. Abraão disse: Meu Senhor. Ló disse: Meus senhores. Olha a concepção de Ló. E nós bem sabemos, irmão, pela tipologia das Escrituras, Abraão aqui representa a igreja noiva de Jesus Cristo, que tem revelação das Escrituras. Ló, aqui, representa a denominação que crê em mais de um Senhor. E aí? O apóstolo Paulo diz assim, ó: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Só há um Senhor, não há dois Senhor. Mas esses dois anjos que vieram a Ló, ele os recebeu e disse: Meus senhores. Concepção trinitária. Então observe isso, meu querido amado. Quando você crê na palavra, Deus te revela a palavra. Agora, se você crê em toda a palavra, porque quando você conversa com os chamados crentes de hoje, você vai ver que eles não creem na palavra. Eles creem no que a igreja lhe diz. Eles não creem no que a palavra diz. Porque vale mais o que a igreja diz para eles do que o que a palavra diz. Para mim não. Para mim vale mais o que a palavra me diz. Eu creio como Abraão em um Senhor, não em três Senhor. Está ouvindo aí? Agora observe aqui. Mateus capítulo 11, verso 25. Observe o que é que Jesus falou.
Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e a revelaste aos pequeninos. Deus escondeu, irmão, esse segredo. Qual é o segredo? A revelação. Deus escondeu isso, irmão, dos sábios, dos entendidos. Jesus agradeceu a Deus por isso. Por Deus revelar essas coisas a nós, os pequenos. Eu não tenho estudo. Eu não tenho formação acadêmica. Eu não tenho um curso de teologia. Eu não sou formado em nenhuma magia. Mas eu creio como a palavra diz. Eu creio como Abraão creu, em um Deus, não em três, não em dois. Está vendo aí a concepção dos crentes? Observe mais o que Jesus disse aqui. Olha o versículo 26. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. A palavra de Deus não é revelada para todo mundo. Não, é para quem o Senhor Jesus quiser revelar. Você sabe para quem é que Jesus revela a sua palavra? Para aquele que crê em toda a palavra. Está vendo aí, meu querido amado irmão? Então pense nisso. Você prefere crer como Abraão creu ou como Ló creu? Eu fico com a mesma fé de Abraão, crendo em um Senhor, não em dois senhores. Amém? Deus vos abençoe e que a graça de Deus abunde soberanamente na vida de todos os meus amados ouvintes da palavra. E que o Senhor Deus revele a sua palavra. Cumpra em você São Lucas 24:47, abrindo o seu entendimento para você compreender as Escrituras. Deus vos abençoe.